Olá, gente. Vamos dar início à nossa revisão final. Eu não ia deixar, aliás, Deus não permitiria que nós tivéssemos do Ministério Público sem que eu fizesse uma revisão de véspera, porque ele sabe como eu gosto, não é? Que sabe como eu gosto. Tá no trânsito ainda? Acabou a aula agora, Pri? Nossa Senhora. Ô, gente, eu saí, Rafa, escuta só, na aula do CPIURES, aconteceu, não sei se é por causa da chuva, né? Acabou a luz, filha. Acabou a luz, Priscila tava lá. Acabou a luz e eu tive que fazer a aula no escuro. Mas eu fiz a aula no escuro. Nem consegui tirar foto. Então eu quero pedir pra galera que tirou foto lá do aulão do CPIURES lá comigo, que me mandasse pelo direct do Insta. Porque eu não tenho, o meu amigo Aurélio Burê mandou uma pra mim agora dizendo assim, ó, como é que é? A luz acabou, mas a aula não parou. Ah, não parou mesmo. Um beijo grande pra vocês todos que estão aí na live. Bem, gente, olha só. Eu agora vou ter que começar a fazer a nossa revisão. E como eu havia dito, eu vou ter, né? Meu amor, obrigada a você, Jorge, pela sua amizade, meu querido. Eu vou começar a fazer a nossa revisão. E eu vou fazer a revisão, eu vou pedir a vocês uma coisa, sabe? Eu vou procurar não ler, sabe? Vou procurar não ler o que vocês escrevem, porque eu esqueci de inabilitar o chat. Porque a ideia é que nós consigamos fazer o máximo aqui de dicas, né? Eu quero seguir com vocês e eu tô eu tô muito cansada. Porque eu vim de Natal direto, cheguei de manhã no Rio de Janeiro, fui dar aula, enfim, cara, uma loucura, mas eu não ia deixar de fazer aqui, porque senão Luiz Idala, beijo no meu coração. Oh, meu bem, eu adoro vocês. Isso aí. Então vamos lá, vamos começar? Tá todo mundo animadão pra prova de amanhã? Então, ó, gente, ó, não é brincadeira não. É muita coisa que tem aqui pra gente ver. Desliga aí o chat, a galera que tá aí podendo desligar. Eu não sei como é que desliga. Eu tenho como desligar o chat assim, gente? Eu tenho como desligar o chat assim? Não tem não, né? Eu acho que eu não consigo desligar. Eu vou fingir, eu vou fazer o seguinte, eu vou fingir não. Eu vou tratar, não vou responder e vou reiterar aquilo que eu já tinha dito antes quando nós iniciamos. Eu disse pra vocês, hoje eu fiz uma live pela manhã, dizendo o seguinte, antes de eu sair de casa pra ir pro aulão lá do CPIURES, eu disse o seguinte, olha, eu não vou responder durante a live para que nós não tenhamos assim muita perda de tempo durante a live, mas eu estarei à disposição de vocês para que depois vocês tirem aí eventuais dúvidas, tá bom? Só para que a gente comece. Então, comecei em 1, 2, 3. Vamos lá. Queridos, vocês sabem que existe uma causa de aumento de pena quando se pratica o crime indeterminado, os crimes sexuais, quando são praticados nas condições do artigo 226. Então, por exemplo, quando você tem o abuso da condição de pai, padrasto, tutor, curador, e qualquer pessoa que tem qualquer ascendência sobre a vítima, aplica-se a causa de aumento de pena. Então, olha só, vamos imaginar que caísse na sua prova que o motorista do transporte escolar praticasse um estupro contra um menor a quem ele transporta todos os dias para a escola. Cabe ou não cabe a incidência da causa de aumento de pena do artigo 226, inciso 2, que manda que seja aumentada a pena dos crimes sexuais quando praticados nessas circunstâncias? Você vai colocar na sua prova que sim, é aplicável a causa de aumento de pena a essa hipótese fática, porque aquela pessoa tem uma certa ascendência sobre a vítima, tem certa autoridade sobre a vítima, se aproveita disso para praticar o crime. Então, 226 se aplica ao motorista de transporte escolar. Vamos lá. Outra, vamos imaginar o seguinte, a pessoa está praticando, ou melhor, a pessoa está cumprindo pena e está em regime aberto. Essa pessoa em regime aberto cumprindo pena, ela pratica um crime. Se ela pratica um crime em regime aberto, cumprindo pena em regime aberto, ela está incorrendo em falta grave? A resposta é sim. Isso tudo eu estou querendo trazer aqui para vocês, que são decisões extraídas da jurisprudência do STJ, e decisões essas que dizem respeito a teses ministeriais, teses do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que foram levantadas lá em cima do STJ.
tá certo? Ou teses de relevância do STJ que nos interessam, certinho? Então vamos lá. Então, cometimento de crime no regime aberto caracteriza falta grave. E é bom que nós saibamos que isso caracteriza falta grave, porque a falta grave, ela pode levar várias consequências. Ela pode levar a uma regressão no regime de cumprimento de pena, tu lembras? Ela pode levar a perda dos dias remidos também, não pode? E tu vais lembrar também o seguinte, essa perda de dias remidos, em qualquer situação de que trate o artigo 127, vamos então aí para nossa dica, para mais uma dica, ela não precisa se limitar àqueles 12 meses anteriores, ela pode ser do total, desde que não se tire, não se perca, mais de 1/3, porque o máximo que se pode perder é de 1/3. Só que esse terço não deve ser calculado sobre os últimos 12 meses, mas sim sobre o total da pena imposta. Vamos lá. Outra dica. Imaginemos que na sua prova caia alguma coisa sobre Maria da Penha e diga que o casal se reconciliou. Se reconciliou, problema do casal, porque pro direito penal não vai fazer nenhuma, não vai surtir nenhum efeito. Tudo vai continuar o mesmo. A ação penal é pública e incondicionada, não vai caber substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na hipótese de ser crime ou contravenção. Tu não esqueças que se for praticado crime ou contravenção que use violência em situação de violência doméstica contra a mulher, não cabe substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Eu ainda ousaria mais uma coisa. Eu ousaria defender na prova o seguinte: se cair alguma coisa na sua prova que diga respeito à possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos na Lei Maria da Penha, eu, se fosse você, diria que não apenas nos crimes nos crimes praticados com violência ou ameaça, e não apenas na contravenção de vias de fato, porque escute, entende-se que também não cabe para contravenção de vias de fato, inclusive com entendimento simulado, mas em qualquer crime praticado em violência doméstica contra a mulher, eu, se estivesse fazendo essa prova de amanhã, diria que não cabe a substituição nos crimes que se inserem no âmbito da Lei Maria da Penha, ainda que não praticados com violência ou grave ameaça. Por quê? Porque o conceito de violência para a Lei Maria da Penha é um conceito muito mais amplo, é o conceito que traz o artigo 7º da Lei Maria da Penha. A questão da violência sexual, da violência psicológica, da violência moral, da violência patrimonial, ok? Então, por conta desse conceito de violência alargado do artigo 7º, você não usaria, tá ok? Mas com relação a crimes praticados com violência e mesmo ou grave ameaça e com a contravenção de vias de fato, já não cabe mesmo, tá bom? Muito bem. Outra coisa, se cair alguma questão de fixação de pena e falar que confissão prepondera sobre reincidência, tu vai dizer que não. Ela pode até ser compensada, mas preponderar, ela não prepondera não. Ouviu? Outra coisa que você vai dizer na sua prova amanhã. Imaginemos que nós tenhamos uma pena privativa de liberdade combinada de forma alternativa com uma pena de multa. Então eu tenho multa alternativamente combinada com a pena privativa de liberdade na Lei Maria da Penha. Será possível o juiz deixar de aplicar deixar de aplicar a pena privativa de liberdade e aplicar isoladamente a pena de multa? Vamos lá, você vai dizer que não. Embora no artigo 17 da Lei Maria da Penha esteja dito que nós não podemos aplicar pena isolada de multa como fruto de substituição, na sua prova tu vais dizer que nós nem podemos aplicar pena de multa pena de multa isolada, mesmo que se trate de multa combinada de forma alternativa no preceito sancionatório, ok? Vamos lá então, vamos embora, hein? Então continuando, hein? Vamos lá. Então aqui já falei isso aqui, tô só dizendo, não cabe continuidade delitiva entre roubo e latrocínio. Lembrar, no carro, na hipótese de ser praticado um crime contra uma família inteira. Vamos imaginar, abordou o carro, naquele carro está toda a família, chega lá e diz assim, passa tudo, e os caras passam tudo. Isso não é um crime único, não é pelo fato do bem pertencer a uma só família que nós estamos diante de crime único. Isso, por exemplo, se são 4 pessoas, serão 4 crimes de roubo. Não esqueçam, nesse caso, em concurso formal, tá certo? Outra coisa, tu vais lembrar que não cabe continuidade delitiva entre roubo e latrocínio, hein? Porque os bens jurídicos tutelados são diferentes, os tipos penais são distintos, como diz o STJ. Lembrar que se houver, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa esteja na garupa de uma motocicleta roubada. A pessoa está na garupa de uma motocicleta roubada, a pessoa sabe que se trata de uma motocicleta roubada, aquela em que está na garupa, e esta motocicleta está sendo conduzida por outro alguém.
Eles dois estão praticando crime de receptação, tá certo? Não é apenas para o condutor, mas também para ele. Ele também pratica o crime de receptação, tá certo? Então existe a receptação compartilhada. A mesma coisa você vai dizer com relação à arma também. Vamos imaginar, 2 caras numa moto estão saindo para roubar e um deles está armado, o outro não está armado. Ora, aquela arma que um deles porta e que o outro sabe, e que está sendo usada pelos dois, que vai ser usada pelos dois lá no roubo, né? Nós ainda não tivemos o roubo, não eram atos preparatórios para o roubo, mas que já caracterizam um crime de porte de arma, e os dois entram no porte compartilhado de arma. Para tudo, Jesus amado, eu tenho que respirar. Outra coisa, na tua prova tu vais dizer, eu não concordo. Olha, gente, eu já falei pra vocês o seguinte, quem quer fazer pergunta, faz depois, tá, Bela? Pra gente não parar, pra gente ir nessa vibe até o final. Vamos lá. Olha aqui, ó, faz depois através do meu Insta. Vamos lá. Armas de calibre diferente. Não esqueçam. Essa questão é uma questão muito boa para prova. Vamos imaginar que a pessoa esteja portando no mesmo contexto fático mais de uma arma de fogo. Se ela estiver portando em mesmo contexto fático mais de uma arma de fogo, eu não tenho 2 crimes de porte. Eu não tenho 2 crimes. Inicialmente eu tenho um crime único. A pluralidade, escuta aqui. A pluralidade, ou melhor, o número de armas não dirá do número de crimes. Porém, preste atenção. Vamos imaginar o seguinte, eu estou com 20 armas de calibre permitido, eu tenho um porte de arma de uso permitido, eu tenho 20 armas de calibre restrito, no mesmo contexto fático, eu tenho porte de arma de uso restrito, um único crime, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho um crime só. Mas e se as armas forem de calibres diferentes? Há entendimento no STJ de que se as armas forem de calibres diferentes, nós teríamos 2 crimes, nós teríamos o crime do 14 e o crime do 16. Ao argumento de que o crime do 16, além da questão da incolumidade pública, da segurança pública, ainda também se está objetivando a tutela jurídica dos cadastros, da fidedignidade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas. Então, se houver calibres distintos, nós podemos reconhecer que houve mais de um crime, tá certo? Então, haveria o 14 e o 16, por exemplo, ok? Muito bem. Outra coisa, a pessoa fez o etilômetro, não quis assinar o etilômetro não? Lá no crime do artigo 306 da lei de trânsito, não quis assinar o etilômetro, problema dela, porque se foi feito o etilômetro deu positivo, aquilo ali já pode ser usado para comprovar a materialidade do delito do artigo 306. Isso não inviabiliza a persecução criminal. Muito bem, olha só, tô só aqui na risco, ó. Cada dica dessa é uma coisa que eu risco. Vamos lá, não esqueçam também, falei isso lá no aulão. Eu quero dizer para vocês que, em havendo, por exemplo, a pessoa quer manter atos de libidinagem com a vítima, consistentes na conjunção carnal. Professora, tá muito rápido. Tem que ser rápido, senão não vai dar tempo. Tem que ser rápido, senão não vai dar tempo. Eu não tô conseguindo nem respirar. Fala nisso, Vitor Hugo, traz um pouquinho de água pra mamãe. Olha aqui, Vitor Hugo, traz água pra mim. Olha aqui, vamos embora, que tá brabo, tá very brabo. Vamos lá, a pessoa está praticando atos de libidinagem, mas o que a pessoa quer? A pessoa quer conjunção carnal. Só que antes da conjunção carnal, ela pratica outros atos quaisquer de libidinagem. Como é que nós vamos ter? O Vitor Hugo nem me escutou. O que nós vamos ter antes de ter conjunção carnal? Ela pratica outros atos de libidinagem com a vítima. Na verdade, ela está querendo ali se preparar para o ato de libidinagem que é consistente na conjunção carnal, mas pratica outros tantos atos que poderiam ser catalogados por alguns como preliminares à cópula, né? Mas aí chega alguém, pá, não permite que ela continue, que ela dê prosseguimento ao seu crime e que ela mantenha a conjunção carnal. Nesse caso, qual é o crime da pessoa? Isso é estupro tentado, estupro consumado. Se tu colocares que isso é estupro tentado na tua prova, tu irás errar. Isso é estupro consumado. Isso é estupro consumado porque aquela pessoa já realizou os atos de libidinagem caracterizadores do estupro. O estupro hoje se caracteriza pela prática dos atos de libidinagem que podem ser distintos da conjunção carnal. Então, a manutenção de um único ato, a prática de um único ato sexual, mesmo que não seja, e mesmo que o intuito final seja cópula vagínica, não importa. Já caracteriza o crime de estupro consumado. Muito bem. Jesus. Vamos lá. Queridos, não esqueçam. Ministério Público, tu vais dizer, se cair uma questão de furto com repouso noturno, furto qualificado, pode colocar a causa de aumento de pena do repouso noturno? Pode.
no furto qualificado é perfeitamente possível que nós usemos a causa de aumento de pena do repouso noturno. Por quê? Porque eles não são incompatíveis. E tudo. Red Bull não, querido, eu tomei, foi o quê? Red Bull, Pink Blue, azul, é tudo Blue. É Blue Bull. Valeu, Vitor Hugo. Trouxe água. Negão não é mole não, filho. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, gente, continuando aí. Então, aqui, ó. Vamos voltar, misericórdia. Então, já entenderam essa história aí. Já até esqueci onde eu parei, que tem muita coisa. Vamos lá. Vambora. Onde que eu parei, gente? Só escreve aqui rapidinho pra mim onde eu parei, que eu até esqueci, ó. Porque o negócio tá velho e brabo aqui. Ah, repouso noturno, esqueci nada. Ó, um roubo, tá? Não tem como acalmar, senão não dá tempo, é muita coisa. Um roubo. O roubo foi praticado. O roubo é roubo não, perdão, gente. Não era roubo, é furto. Me perdoe. O furto qualificado. O furto qualificado, por exemplo, pelo rompimento de obstáculo, o furto qualificado pelo concurso de pessoas, não importa. Imaginemos que ele tenha sido praticado durante o repouso noturno. Eu posso usar a causa de aumento de pena do repouso noturno para o furto qualificado? Posso. Mas, professora, está no parágrafo 1º, o furto qualificado está só depois do parágrafo 4. Não importa. Eu posso usar, porque eu não tenho que usar aqui, eu não tenho que dizer que não pode, me valendo da mera disposição, da mera topografia da causa de aumento de pena. Então, hoje se entende que a causa de aumento de pena do parágrafo 1º, ela pode ser aplicada ao furto qualificado, decisões do STJ, ainda que exista alguma controvérsia, mas é que você vai usar na sua prova amanhã, tá certo? Então, eu posso aplicar causa de aumento de pena do repouso noturno para o furto qualificado. Hein? Vamos lá. Outra coisa livramento condicional para qualquer crime de tráfico de drogas. Inclusive para a associação para o tráfico, que não é considerado um crime hediondo ou equiparado. A associação para o tráfico, descrita no artigo 35, não é considerada crime hediondo ou equiparado. Mas quanto tempo que a pessoa tem que cumprir a pena? Quais são os requisitos para o livramento condicional? Eles não estão no artigo 83.5 do Código Penal. Eles estão no artigo 44, parágrafo único. Eles estão no artigo 44, parágrafo único da Lei 11.343. Então, mesmo que a associação para o tráfico não seja um crime equiparado ou hediondo, a pessoa tem que cumprir mais de 2/3 da pena e não pode ser reincidente específico. Outra coisa, vamos imaginar, o reincidente específico não pode ter livramento condicional quando se trata de crime hediondo. Não é isso? Ele não pode. O reincidente específico não pode ter livramento condicional quando se trata de crime hediondo, assim como o reincidente específico não pode ter livramento condicional na hipótese do artigo 35 da Lei de Drogas, embora não seja um crime equiparado a hediondo. Ok? Mas então vamos imaginar que esse reincidente específico, ele tenha praticado o crime hediondo, ele é reincidente específico, ele praticou o crime hediondo, e ele também praticou um outro crime agora que não é hediondo, tá certo? Ele vai fazer jus ao livramento condicional? Bem, como ele é reincidente específico, ele jamais poderia ter o livramento condicional se aquele crime que ele praticou é hediondo. Certo? Mas, então, para ele ter livramento condicional, vai ser primeiro necessário que ele cumpra toda a pena sem livramento condicional pelo crime hediondo, para só depois você calcular aqui o prazo para o livramento condicional pelo outro crime que não é hediondo. Ok? Muito bem. Outra coisa, queridos, nos julgados que nós estudamos aqui, para a prova do MP, pode-se verificar o seguinte: o Ministério Público, ele procurou afastar, através dos seus recursos constitucionais, procurou afastar a incidência do princípio da insignificância para alguns casos de furto. Então, por exemplo, furto com réu reincidente, não aplicar insignificância. A depender do valor do bem, não aplicar a insignificância. Não se pode vulgarizar a aplicação do princípio da insignificância. Praticado durante o repouso noturno, não deixou aplicar a insignificância, recorreu e ganhou. E com concurso de agentes e fraude, também não deixou aplicar recorreu e ganhou. Não pode aplicar o princípio da insignificância, tá ok? Lembrar, a perda dos dias remidos, não só dos últimos 12 meses, não se calcula aquela perda só em cima dos últimos 12 meses, mas o total da pena. Não terminei, tem muita coisa. Vamos lá, queridos. Então, olha só, o fato de identificação, vamos imaginar que uma pessoa ela porte uma arma com sinal de identificação raspado. Mas aí são usados métodos através dos quais se consegue identificar o número de série e da arma pela perícia, entendeu? A perícia é feita e embora a numeração estivesse raspada, a numérica externa estivesse raspada, a perícia conseguiu comprovar qual era o número de série. Isso descaracteriza
a aplicação do parágrafo único do artigo 16 da Lei de Armas no seu inciso 4º? Não, não descaracteriza, não impossibilita. Isso é bom, hein? Isso é uma boa questão para cair na nossa prova. Não tenhamos dúvida disso, tá certo? Uma outra coisa. Vamos imaginar mais uma outra parada aqui. Imaginemos que a pessoa, ela tenha sido condenada pela prática de um crime hediondo, ela é reincidente específica na prática de crime hediondo, e ela agora praticou um novo crime hediondo, foi condenada pela prática de um novo crime hediondo, mas foi condenada pela prática de um outro crime, desculpe, vamos mudar, porque essa aqui eu já falei, do reincidente específico em crime hediondo. Vamos lá, vamos imaginar que uma pessoa, ela seja reincidente, certo? Ela é reincidente e ela agora acabou de praticar um novo crime. E esse novo crime que ela praticou é hediondo. O crime anterior não é hediondo. O novo crime que ela praticou é hediondo. Ela foi condenada pela prática de um novo crime e foi condenada depois por uma prática de um terceiro crime, certo? Quando praticou o segundo e o terceiro crimes, já podia ser considerada reincidente. Minha pergunta é, essa pessoa poderá ter o livramento condicional? Pode, porque só está vedado o livramento condicional para os denominados reincidentes específicos. Ela não é reincidente específica, então ela pode sim ter o livramento condicional, basta que cumpra mais de 2/3 da pena. Não é assim? Agora, venha cá. Quando a gente computa o prazo para o livramento condicional, esse prazo deve ser somado. Computa-se o prazo para o livramento condicional somando-se as penas. Artigo 84, salvo o melhor juízo do Código Penal, tá? Agora, a minha pergunta é, para o crime que é hediondo, ela terá que cumprir mais de 2/3. Para o crime que não é hediondo, bastará que ela cumpra, nesse caso, como ela é reincidente, a metade. Tá certo? Minha pergunta para o meu querido, para a minha querida que tá aí do outro lado da telinha me assistindo. Como é que se calcula isso? Bem, aqui você tem que computar isso de forma separada. E ela só vai poder ter o livramento condicional depois que ela cumprir aquele prazo de pena que corresponderia a 2/3 da pena pelo crime hediondo, ok? Então, senão não vai. Você vai ter que separar, tá certo? Porque somam-se as penas para fins de livramento condicional. Porém, os parâmetros, as regras para contagem são diferentes. Então, você vai ver se ela conseguiu cumprir aquilo que, segundo a regra mais grave, daria para ela ter o livramento condicional. Tá bom, queridos? Vamos lá, então. Então, uma outra situação. Vamos imaginar que um delegado de polícia, ele porte arma, mas essa arma está sem certificado, ok? Ou seja, ele não tem o certificado de registro da arma. Nesse caso, esse delegado de polícia, pelo fato dele ter porte de arma, dele estar autorizado ao porte da arma, ele estará praticando crime ou estará praticando uma conduta atípica? Resposta, ele estará praticando crime. Por quê? Porque todos temos que ter a arma devidamente registrada nos nossos nomes para que possamos portá-la. Deixe-me falar, o porte lícito da arma pressupõe que nós tenhamos a posse lícita daquela arma, ou seja, que nós tenhamos aquela arma registrada em nossos nomes, com os registros respectivos ainda válidos. Ah, mas professora, e se o registro está sem prazo de validade? Bem, a jurisprudência tem sido majoritária no sentido de que se o registro estiver fora do prazo de validade, isso não caracteriza crime, isso caracteriza mero ilícito administrativo. Você, na sua prova do Ministério Público, se eu fosse você, eu não defenderia isso. Eu defenderia que caracteriza crime também. Por quê? Porque a lei diz hoje que o certificado de registro de propriedade da arma, ele tem prazo determinado. Ele não é ele é temporário. Ele deve ser renovado. E o que é o crime de portar arma ilegalmente? É portar arma em desacordo com determinação legal regulamentar. O que é possuir arma ilegalmente? É possuir arma em desacordo com determinação legal regulamentar. Então, meu amor, se você está possuindo uma arma, se você possui uma arma, e essa arma está com registro de propriedade, com certificado de registro de propriedade vencido, embora o STJ diga que isso caracteriza mero ilícito administrativo, eu acho muito melhor você dizer que isso caracteriza crime, como o STJ já disse. Por quê? Porque você estará possuindo arma em desacordo com determinação legal regulamentar. E se esta arma está em desacordo com determinação legal regulamentar, por mais que você tenha autorização em lei para portar arma, o seu porte será também ilegal. Sacaram ou não sacaram? Certo? Então, eu quero lembrar, para que uma pessoa a quem se autoriza o porte de arma tenha porte lícito de arma, ela terá que estar portando a arma, respeitando todas as determinações legais e regulamentares nesse sentido. Fechamos ou não fechamos? Vamos embora. Então, continuando, gente, é heavy, não é? É heavy porque a prova é heavy também.
Deixa eu só dar uma respiradex. Porque é brabo, hein? Vamos lá. Continuando, galerinha. Continuando. Vamos lá. Cadê? Eu quero agora falar de uma outra questão aqui. Eu quero falar agora sobre... Vou fechar aqui. A possibilidade... Olha só, gente. Presta atenção. Falei isso no aulão da CPI. Quero falar pra vocês também. Lembrar uma coisinha, tá? Vamos lembrar que o juiz ele pode perfeitamente fixar como condição para o sursi processual, para a suspensão condicional do processo, o juiz pode perfeitamente fixar, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, tá certo? Entenderam? Trabalhos comunitários. Ele pode fixar, porque nesse caso ele não estará fixando esses trabalhos comunitários como pena, mas como condição para o sursi processual. Sacaram? Entenderam? Então ele pode fixar isso no sursi processual, mas ele não pode fixar isso como condição para entrar em regime aberto. Porque nesse caso ele estará aplicando pena como pena, ele estará aplicando a pena privativa de liberdade e concomitantemente com a pena restritiva de direitos, que é a prestação de serviço comunitário. Sacaram? Então ele pode pegar aquilo que no artigo 43 está como pena restritiva de direitos e colocar como, evidentemente, desde que compatível, colocar como condição para o sursi processual, mas ele não pode colocar como condição para entrada em regime aberto, certo? Lembrar também, tu vais fazer uma prova do Ministério Público. Então, queridos, deixe-me falar uma coisa para vocês. Na primeira e segunda fase de aplicação da pena, a pena nunca poderá ficar abaixo do mínimo legal, hein? Não vai nessa onda aí de que se a pessoa tiver todas as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena base tiver sido fixada no mínimo legal, que depois se tiver uma circunstância atenuante genérica vai ficar abaixo do mínimo legal. Não vai, não pode. Primeira e segunda fase de aplicação da pena, a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Jesus, caiu o negócio aqui. Súmula 231 do STJ. É o que você vai usar. Por favor, não diga o contrário. Tá ok? Outra coisa. Cabe furto qualificado privilegiado? Gente, assim como cabe furto qualificado com aumento de pena pelo repouso noturno, também cabe furto qualificado privilegiado. Só que eu tenho que lembrar que para haver furto qualificado privilegiado, a qualificadora há de ser de cunho objetivo. Existem também, não esqueçam disso, tá ok? Então, por exemplo, eu posso ter perfeitamente, desde que seja de cunho objetivo. Então, vamos imaginar, eu jamais poderia ter um furto qualificado privilegiado se a qualificadora fosse o abuso de confiança. Porque o abuso de confiança é uma qualificadora de cunho subjetivo. E eu não posso ter o privilégio convivendo com qualificadoras de cunho subjetivo. Mas eu posso ter perfeitamente o privilégio convivendo com qualificadoras de cunho objetivo. Tá certo? Muito bem, vamos continuar. Lembrando mais uma coisa, olha só, o fato pode parecer besteira, mas olha, eu ainda pergunto, ainda tem gente que erra hoje. Não esqueçam, pelo amor de Deus, que não torna impossível o crime o fato do estabelecimento comercial estar monitorado com sistemas de segurança ou com seguranças armados. Isso não obstaculiza a consumação do crime de furto. Então, isso não caracteriza crime impossível de furto, tá certo? Lembrar também que, tudo bem, já sei que a maioria sabe, mas não vamos deixar esquecer não. Quando é que se consuma o roubo? O roubo se consuma com a posse mansa, tranquila da coisa, ou o roubo se consuma com a inversão da posse depois de usada violência ou grave ameaça? Se consuma com a inversão da posse depois de usada violência ou grave ameaça, mas você vai esperar um pouquinho aí. O furto também. O furto se consuma com a inversão da posse, não precisa ter posse pacífica. Tá certo? Isso vale tanto para o roubo quanto para o furto com a utilização da teoria da Múcio. Agora, escute o que eu vou falar. Por favor, não confunda o roubo próprio do artigo 157 caput com o roubo impróprio do artigo 157, parágrafo 1º. Porque o roubo impróprio do artigo 157, parágrafo 1º, e também tu não esqueças isso, eu falei hoje tanto pra galera lá da revisão, a gente até ficou falando na hora do intervalo, nem tem intervalo, teve gente que não teve intervalo, porque ficou lá escutando isso, eu explicando essa história. Olhem só o que eu quero dizer. Pelo amor de Deus. O roubo próprio do caput tem estrutura típica completamente diferente do roubo impróprio do parágrafo 1º. O roubo próprio do caput, abre o teu Código Penal aí rapidinho, isso eu quero que você abra, Abra aí rapidinho, artigo 157, caput do Código Penal. Se você abrir o artigo 157, caput do Código Penal, você vai encontrar aquilo que é o roubo próprio. O roubo próprio, gente, ele é praticado da seguinte forma: a pessoa usa violência, grave ameaça ou reduz a vítima em possibilidade de reação para dela subtrair o bem. Certo?
Muito bem. Como é que a gente também chama essa redução da vítima à impossibilidade de reação? A gente chama isso de violência imprópria. Então você está vendo? O roubo próprio pode ser praticado com violência imprópria. Então, quando você usa violência própria ou imprópria para subtrair o bem da pessoa, e você subtrai o bem da pessoa, ainda que você não tenha aquilo sob sua posse mansa e pacífica, desvigiada, tranquila, você no momento da inversão da posse consumou o roubo. Isso inclusive é entendimento simulado pelo STF, pela STJ, certo? Mas você veja, o roubo próprio pode ser praticado com violência imprópria, para que a coisa venha para o agente. Agora, dê uma olhada no 157, parágrafo 1º. O 157, parágrafo 1º, que descreve o roubo impróprio, você veja que o roubo impróprio, ele não pode ser praticado com violência imprópria. O roubo impróprio é aquele em que o agente subtrai o bem, tá vendo? Ó, subtraiu o bem. Até aí, não usou violência, não usou grave ameaça, nada. Ele subtraiu o bem. E depois, ele usou a violência ou a grave ameaça para garantir a detenção da coisa que ele já havia subtraído ou para assegurar a impunidade pela subtração. Tu estás vendo aí que não está prevista para o roubo impróprio a modalidade de violência imprópria? Então, por quê? Porque não está escrito que é mediante violência, grave ameaça ou depois de reduzir a vítima a impossibilidade de reação, tal qual está escrito lá no caput. Então o roubo próprio pode ser praticado com violência imprópria, o roubo impróprio não pode ser praticado com violência imprópria, certo? Entenderam isso? E o roubo impróprio, ele vai estar consumado quando, meu amor? Ele vai estar consumado não é no momento da pessoa se apossar do bem, é no momento da pessoa usar violência ou ameaça. Se a pessoa usa violência ou ameaça para garantir a detenção da coisa que está com ela ou para assegurar a impunidade pela subtração, já está consumado o roubo impróprio. Mas, professora, e se ela não consegue garantir a detenção da coisa subtraída? Não quero saber, já está consumado. Porque é subtrair e usar violência para esse fim, garantir a detenção da coisa ou para assegurar a impunidade pela subtração. Se a pessoa usou a violência com essas finalidades, o crime já está consumado. Entenderam? Então, se o roubo próprio se consuma com a inversão da posse, independente da posse mansa e pacífica, com a apreensão do bem, independente da posse mansa e pacífica, o roubo impróprio se consuma com a utilização da violência ou da grave ameaça depois do agente já ter tirado a coisa da vítima. Lembrar, entretanto, que nesse roubo impróprio nós temos a questão do logo após, hein? Logo após. Então, é logo após. Esse logo após é o imediatamente após. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu entro aí na sua casa, vejo que você tá dando mole, você não tá vigiando as suas coisas. Eu entro aí na sua casa, aí eu vou lá no seu quarto, subtraio alguma coisa. Na hora que eu tô saindo do seu quarto, tu chegas. Aí, quando tu chegas, eu uso a violência, eu uso a ameaça para ficar com aquilo pra mim. Pronto, acabou, consumei o roubo impróprio. Agora vamos imaginar que eu entrasse na sua casa, subtraísse alguma coisa tua, aí depois eu saísse dali, você chegasse, procurasse seu bem, não me encontrasse, e uma hora depois, ou meia hora depois, você me encontrasse num bar perto da sua casa com aquilo que havia sido subtraído. E aí, para você não tirar de mim aquilo que eu havia subtraído, eu te agredi. Nesse caso, nós estamos diante de roubo impróprio? Não, nós não estamos diante de roubo impróprio. Porque para ver o roubo impróprio, a violência ou grave ameaça hão de ser usadas logo após a subtração. E aqui não foi logo após a subtração. Esse logo após a subtração aqui significa o imediatamente após a subtração, certo? Então não pode ter um intervalo de tempo considerável, porque senão você vai ter um furto com um crime de violência, que pode ser uma lesão simples, uma lesão grave, uma lesão gravíssima, pode ser até vias de fato, dependendo da situação. Tá certo? Muito bem. Então, continuando aqui. Então, por favor, não esqueçam. E outra coisa, também não esqueçam que tanto do roubo próprio, quanto do roubo impróprio, quanto da violência do roubo próprio, usada para o roubo próprio, tanto no roubo próprio quanto no roubo impróprio, quando você dá violência, acaba provocando a morte, o que você tem é latrocínio. Essa violência é a violência propriamente dita. Então não existe latrocínio decorrente da grave ameaça, não existe latrocínio decorrente da violência imprópria. E mais, no latrocínio, tu tens que lembrar que muita gente erra. Ó, a morte deve decorrer da violência para o roubo. A morte deve decorrer da violência para o roubo, mas a morte pode ter sido tanto dolosa quanto culposamente provocada. Não esqueça, não existe latrocínio apenas quando a morte é dolosamente provocada, não, tá?
existe também latrocínio quando a morte é culposamente provocada, a partir da violência usada pelo roubo. Agora, para ser latrocínio, tem que ser da violência real, pro roubo próprio ou roubo impróprio, não importa. Muito bem. Vamos lá. Uma outra questão. Ô, gente, sabe aquela questão de violação de direito autoral? Ó, presta atenção. Eu posso levantar o princípio da adequação social para justificar, ou melhor, para tirar a tipicidade, para reconhecer que é atípica a conduta de quem falsifica CDs, DVDs, falsifica, faz pirataria? A resposta é não. Não posso. A adequação social não se presta. Não confundam o fato disso ser comum com o fato disso ser adequado socialmente. Isso não é uma conduta socialmente adequada. Isso é uma conduta comumente praticada, não é? Porque nós somos um país em que determinados valores já se foram, já se esvaíram, já acabaram. Mas isso não significa que nós tenhamos aqui uma conduta justificada pela adequação social. Lembrar que na prova tu não podes usar as súmulas. Então tu não vais ter as súmulas. Então não adianta saber o número da súmula, até porque você não vai ter consulta de súmula na hora. Tá certo? Então pode cair uma questão e você acabar, e por isso que eu quero que você diga, para você saber, para que você saiba como você vai justificar a sua colocação, tá certo? Então não confunda conduta comum com conduta socialmente adequada, tá? Aliás, podem te perguntar sobre a questão da adequação social, podem perguntar para você se a manutenção de casa de prostituição, por ser adequada socialmente, deixou de ser típica. Claro que não. Vocês têm que lembrar que jamais o princípio da adequação social pode ser utilizado para que se revogue uma norma penal incriminadora. Nós temos que lembrar que a abolição crime só pode ser provocada por uma nova lei que deixe de considerar o fato anterior, que era considerado criminoso, como tal, ok? Então, só por lei se pode instituir abolição crimes. Costumes não podem instituir abolição crimes. De sorte que a adequação social, ela não pode instituir abolição crimes. A adequação social, ela tem dois papéis. Quais os dois papéis da adequação social? Primeiro papel é limitar o campo da incidência da norma incriminadora. Segundo papel é nortear o legislador para que, norteado, orientado, o legislador deixe de considerar uma conduta socialmente adequada criminosa ou nem pense em fazê-lo, ok? Ou nem pense em editar uma norma que diga que uma conduta socialmente adequada é criminosa, certo? Muito bem. Gente, lembrar também mais uma parada aqui. Então, olha só, dois papéis da adequação social, não esqueças. Limitar o âmbito de incidência da norma incriminadora e nortear o legislador. Jamais revogar a norma penal incriminadora. Muito bem. Ó, gente, estupro de vulnerável não depende de experiência da vítima com relações anteriores, não depende de consentimento da vítima, tá certo? Isso não é um crime contra a liberdade individual da vítima, isso é um crime contra a vulnerabilidade. Então não importa, não tem problema, não quero saber se a vítima tinha ou não tinha experiência sexual, se a vítima queria ou se a vítima não queria, nada disso importa. E lembrar que é crime hediondo em qualquer situação, e lembrar que o crime, ele pode ser praticado com mera contemplação lasciva da vítima. Não é necessário que se pratique nenhum ato sobre o corpo da vítima para que se considere ter havido um estupro de vulnerável. Tá certo? Muito bem. Atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial caracteriza crime, descrito no artigo 307. O lance de falar que era em defesa própria, isso não convence. Assim como... Agora depende. Cuidado só com uma coisa, se a pessoa, ao invés de meramente atribuir-se falsa identidade, ela ainda apresenta um documento falso, não tem esse negócio de autodefesa que vai justificar o comportamento dela. Ela estará praticando um crime agora se ela apresentar um documento falso, de uso de documento falso. Porque eu quero te lembrar que o crime de falsa identidade, ele é expressamente subsidiário. O crime de falsa identidade, ele só existe, ele só permanece se não houver um crime mais grave. Basta você olhar aí o preceito sancionatório do artigo 307 do Código Penal. Ok? Outra coisa, o uso de documento falso pode ser absorvido pelo descaminho como crime-fim, tá? Existe essa possibilidade. Outra, rufianismo não é... Isso tudo eu tô tirando, repito, de julgados do STJ a partir de recursos do Ministério Público do Rio de Janeiro, tá, gente? Por isso que é tão importante que nós saibamos. Como eu tava dizendo, qual foi o outro? O rufianismo não pode ser considerado exaurimento da casa de prostituição. Não pode, tá ok? Outra coisa que eu preciso que vocês saibam. Queridos, vocês sabem que o crime de posse ilegal de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo não é porte,
posse ilegal de arma de fogo, ele contou com um período de abolição crimes temporário. Esse período de abolição crimes temporário foi até quando? Quando? Só um instantinho, gente, vai começar agora o jogo do Flamengo e do Vasco, não vai? Aí aqui vira um inferno. Vitor Hugo, João, fecha aqui a porta do escritório pra mãe. Vocês vão começar a gritar negócio de futebol. Fecha aqui. Só Jesus na misericórdia. Aqui futebol pega fogo, porque uma flamenguista hoje é vascaíno. Agora só não sei até hoje como é que eu fiz um filho flamenguista. Vambora, gente, fecha a porta aqui. Vamos lá. Então, gente, continuando. Não tem... Fecha a porta, vai perder mesmo. Vambora. Olha aqui. Então, gente, continuando aqui. A questão agora é... Ah, meu Deus do céu. Onde que eu tava, pai? Ah, meu Deus, eles me tiraram do meu foco. É muita coisa, papai. Me ajuda, Jesus. Me ajuda aí, gente. Onde que eu tava? Ah, pai, é muita coisa. Posse. Tava falando de... Isso, não, rufianismo já passou. Rufianismo não é exaurimento de casa de prostituição. Então, se a pessoa mantém casa de prostituição, ainda é rufião, responde pelos 2 crimes em concurso. Lindo. Agora, vamos lá. Vamos falar o seguinte. Agora, a questão aqui da posse. Posse ilegal. Queridos, a posse de arma de fogo, ela contou com um período chamado de período de abolição criminal temporária. Anotem, pelo amor do Pai Senhor. Isso só se dá para a posse, isso nunca se deu para o porte. O que é posse? Posse é ter a arma guardada na sua casa ou no seu local de trabalho quando você por ele é responsável, do qual você é proprietário. O período de abolição criminal temporária era um período em que não poderia ser considerada criminosa a conduta daquela pessoa que estava em uma situação de posse sem registro, por exemplo. Quero te lembrar, entretanto, não, presta atenção, não foi só para as armas de uso permitido, não. Isso foi tanto para as armas de uso permitido quanto para as armas de uso restrito ou proibido. Com uma diferença. Até quando que durou o período de abolição criminal para as armas de uso proibido ou restrito? Até 23/10/2005. Tá certo? Ó, gente, escuta aqui, ó, deixa eu falar. O período de abolição criminal temporária para as armas de uso restrito ou proibido durou até 23/10/2005. E o período de abolição criminal temporária para as armas de fogo de uso permitido durou até 2009, 31 de dezembro de 2009. Tá certo? 23 de outubro de 2005 para as armas de uso proibido ou restrito e 31 de dezembro de 2009 para as armas de fogo de uso permitido. Ah, professora, aqui no meu código está dizendo que foi até o dia 31 de dezembro de 2008. Não foi não, porque depois teve uma lei 11.922, de abril de 2009, que mandou até dezembro de 2009. Tá certo? Bem, a partir daí, superado o momento da abolição crimes, né, que para as armas de uso proibido ou restrito ou com numeração raspada foi até outubro de 2005, a partir daí, o que aconteceu? Isso passou a ser conduta típica, ilícita, culpável. Isso para as armas de fogo de uso proibido ou restrito. Para as armas de fogo de uso permitido, só passou a ser conduta típica, ilícita, culpável aquela que fosse praticada após o dia 31/12/2000 Ô, gente, olha só. Se vocês continuarem fazendo assim, vai ficar difícil, porque daí vocês vão confundir as pessoas que estão assistindo a live. Eu vou repetir, vou botar aqui, ó. Arma de fogo, posse, uso, restrito, proibido ou raspada até 23/10/2005. Olha pra cá. Arma de fogo, posse, de uso restrito, proibido ou raspada até 23/10/2005. Abolição crimes. Tá certo? Então, depois disso, a conduta passou a ser criminosa. Certo? E para as armas de fogo de uso permitido até 31/12/2009. Tá certo? Tá dando pra enxergar? Vê se tá dando pra enxergar. Se estiver dando pra enxergar, bota coraçãozinho aí na tela pra poder saber. Se estiver dando pra enxergar, bota coraçãozinho aí na tela pra poder saber. Ouviu? Então escuta, beautiful. Escuta. Depois disso, depois de 23/10/2005, para as armas de fogo de uso restrito, proibido ou com numeração raspada, a conduta passa a ser criminosa. Mas se a pessoa, depois disso, voluntariamente entrega a arma para as autoridades, ela terá sua punibilidade extinta nos termos da atual redação do artigo 32. Certo? E aqui,
nas armas de uso permitido, se após essa data aqui a pessoa entrega a sua arma voluntariamente, após 31 de 12 de 2009, a pessoa acabou o período de abolição crime temporário para as armas de uso permitido. Se a pessoa depois desse prazo vai lá e entrega a arma voluntariamente para as autoridades, ela também poderá se valer de uma causa extintiva da punibilidade do artigo 32. Aquela causa extintiva de punibilidade do artigo 32, ela não é alguma coisa temporária. Ao contrário, ela é algo permanente. A abolício crimes quem foi temporária. Tá certo? Só que nós temos que saber. Então, até essas datas aqui, a conduta sequer poderia ser considerada típica. Depois dessas datas, típica, ilícita, culpável, porém, pode deixar de ser punida se a pessoa quiser e voluntariamente fizer a entrega da arma, tá certo? Então, nesse caso, voluntário e espontaneamente fizer a entrega da arma. Aí não pode ser porque a polícia chegou lá e descobriu. A polícia chegou lá e descobriu. A pessoa não está espontaneamente entregando a arma, sacou? Ela foi descoberta. Então não tem extinção de punibilidade coisa nenhuma. É isso que nós temos que ver. Certinho? Então não deixe de ler artigo 32 da Lei do Desarmamento. Tá bom? Então vamos lá. Outra questão. Vamos imaginar que uma pessoa descumpra as condições impostas para o sursi processual. Se a pessoa deixa de cumprir as condições impostas para o sursi processual, passa o período de provas e somente depois se descobre que a pessoa deixou de cumprir, não importa, a pessoa terá aquele benefício revogado, ok? Muito bem. Outra coisa, prática de falta grave. Não esqueça, para que nós tenhamos a prática de falta grave, para que nós tenhamos a prática de falta grave decorrente do cometimento de um crime doloso, é preciso que nós tenhamos condenação dessa pessoa transitada em julgada por esse crime doloso que corresponde à falta grave? Claro que não. Não é necessário. E lembrar que esse cometimento de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, mas não interrompe o prazo para o livramento condicional, tá certo? Então, livramento condicional, o seu prazo não é interrompido pela falta grave. Progressão de regime, o prazo é interrompido para... Progressão de regime, o prazo é interrompido no caso do cometimento de falta grave. Muito bem. Outra coisa que também acho que pode cair. Gente, lembre-se, saídas temporárias. Saídas temporárias são decisões que somente podem ser dadas por juiz. Não é ato administrativo. É decisão judicial. Nos termos do artigo 123 da Lei de Execuções Penais. Não pode ser delegada à administração penitenciária. Não há possibilidade de saída temporária no regime fechado. Não pode. Assim como não é necessária a saída temporária no regime aberto. A saída temporária foi feita para o regime semi-aberto, ok? A saída de que pode gozar uma pessoa no regime fechado é a permissão de saída 120, bastante precária, do 120, no caso de falecimento de pai, de um irmão, de um cônjuge, da mãe, de um filho, né? Ou então no caso de doença grave. Certo? No regime semiaberto, aí você tem a saída temporária, que é ato judicial, não pode ser delegado ao diretor de estabelecimento prisional. Pode haver calendário anual de saída temporária? Pode haver calendário anual de saída temporária, mas por quem é feito pelo juiz, não pode ser delegado ao diretor de estabelecimento prisional. Quantas saídas temporárias a pessoa pode ter? Bem, além de falar aqui, 1 mais 4, 5, que durarão no máximo 7 dias cada uma. Então, 5 vezes 7, 35. Só que a nossa jurisprudência tem permitido que a pessoa faça saídas, mais que 5 saídas, mas que nunca ultrapasse esse prazo de 35 dias e também se respeite o intervalo de 45 dias entre as saídas. Agora, eu quero te lembrar uma coisa. Eu quero te lembrar que na hipótese desse intervalo, esse intervalo é para aquelas saídas temporárias caracterizadas, por exemplo, como uma visita para a família. Agora, existem as situações em que a saída temporária se concede para que o preso realize outras atividades que colaborem para o seu retorno à convivência social. Nesse caso, não há que se respeitar, não é necessário que se respeite esse intervalo de 45 dias.
Tá certo? Nesse caso, na hipótese de saída temporária para estudo, na hipótese de saída temporária para frequentar outros programas quaisquer, como por exemplo até para trabalho, não há que se computar esse intervalo de 45 dias, certo? Lembrar que pode haver calendário anual, mas que esse calendário anual deve ser feito pelo juiz, não é pelo diretor. E lembrar que o fato de haver um calendário anual não significa que o preso já tenha direito a todas aquelas saídas. Por favor. Muito bem. Veja, remissão da pena. A remissão da pena, ela cabe quando a pessoa trabalha ou estuda. Hoje em dia, nós temos até a situação aqui, do estudo, da remissão pelo trabalho, da remissão pelo estudo, da remissão pela leitura, na hipótese de resenhas, né? E lembrar que essa remissão por trabalho, vamos imaginar que a pessoa trabalhe, mas o trabalho seja um trabalho externo. A pessoa faça trabalho externo. Ela pode ter remissão se ela trabalha externamente? É claro que sim. É óbvio que só não cabe remissão para o trabalho no regime aberto, porque o regime aberto já é íncito. Agora, remissão pelo tempo de trabalho no regime semi-aberto e no fechado, ainda que seja trabalho externo, é óbvio que se computa. Não esqueça isso. Vamos lá. Entregar veículo à pessoa não habilitada. 310 do Código de Trânsito. Sim, 310 do Código de Trânsito. Crime de perigo abstrato. Assim como é crime de perigo abstrato, o crime de embriaguez ao volante. Não esqueçam, crimes de perigo abstrato. E não esqueçam que essa classificação dos crimes como sendo crimes de perigo abstrato, ou crime de perigo concreto, ela vem do resultado normativo. Quando eu falo em resultado naturalístico, vamos lá. Quando eu falo em resultado de crime, o resultado do crime pode ser naturalístico ou normativo, jurídico. Todo crime tem resultado jurídico, nem todo crime tem resultado naturalístico. Certo? Lembrar que com relação ao resultado naturalístico, os crimes podem ser classificados como materiais formais e de conduta. Mas com relação ao resultado jurídico, os crimes são de dano ou de perigo. E os crimes de perigo podem ser de perigo concreto ou de perigo abstrato. O crime do 310, entregar o veículo automotor à pessoa que não é habilitada, que esteja sem condições de dirigir, é um crime de perigo abstrato. Como também é um crime de perigo abstrato a embriaguez ao volante, o que significa dizer que não é necessário que se comprove que aquelas pessoas colocaram a sociedade em situação de risco. Não é necessário. Tá certo? Não é. O mero fato de ter entregue um veículo automotor a uma pessoa que não sabe dirigir, que não pode dirigir, que está embriagada, enfim. Ou de dirigir sob efeito de álcool ou droga, já é crime, independente de comprovação de qualquer situação efetiva de perigo causada. Jesus, peraí. Vambora. Lembrar. Vamos lá. A questão da incidência da causa de aumento. Vamos falar um pouquinho de crime de droga. Olha só, gente, droga. Eu quero lembrar pra você que quando nós falamos de crime de droga, existem causas de aumento de pena que cabem pros crimes de droga nos termos do artigo 40 do Código Penal. Lei de Código Penal, da Lei de Drogas. Artigo 40 da Lei 11.343. E, tem essas causas de aumento, eu quero lembrar que pode haver aquela causa pela pessoa estar traficando, cometendo crime nas proximidades de escolas, de hospitais. Então vamos imaginar que uma pessoa esteja nas proximidades de uma escola traficando drogas, mas não tenha se comprovado que aquela pessoa traficou droga efetivamente para uma das crianças daquela escola. Certo? Nesse caso, incidirá a causa de aumento? Claro que sim, não precisa comprovar que vendeu droga para ninguém. Outra coisa, droga para outro estado, não precisa transpor divisa. Droga para outro país, não precisa transpor fronteira. Mesmo que a pessoa não consiga transpor a fronteira, mesmo que a pessoa não consiga transpor a divisa, ela poderá ser perfeitamente responsabilizada pelo crime de droga com a causa de aumento. Então, se tiver uma comprovação de que aquela droga que saiu daqui do Rio de Janeiro está indo para o Espírito Santo, o cara está no ônibus indo para o Espírito Santo com aquela droga, né? Traficando droga, não importa, pode haver a causa de aumento. Certo? Lembrar também que nos crimes de associação para o tráfico, associação criminosa e organização criminosa, lembre-se disso, não se pode acumular esses crimes com o crime de corrupção de menores. Por quê? Porque, nesse caso, o fato de haver um menor participando é causa de aumento de pena. Tá certo, gente? É causa de aumento de pena. Muito bem. Outra coisa que eu também falei hoje, que eu acho importante que vocês saibam. Vamos imaginar que uma pessoa esteja traficando drogas num lugar... a pessoa está traficando drogas num lugar, e esse lugar
ele é conhecido como sendo um lugar dominadíssimo por uma facção criminosa qualquer. Aquela facção criminosa domina aquele lugar. Nenhuma pessoa poderia traficar drogas ali de forma ostensiva, óbvio. De forma escondida poderia qualquer um fazer e correr o risco de morte. Mas de forma ostensiva ninguém poderia vender droga ali, porque o comando criminoso não permitiria. Então essa pessoa, quando foi encontrada traficando droga nesse local, ela pode também ser responsabilizada pela prática do crime do artigo 35, associação para fins de tráfico? Sim, você pode. Existem aqui julgados no Rio de Janeiro permitindo que se reconheça isso, porque não é factível que ela não faça parte. E aí, nesse caso, é importante, porque se esta pessoa for primária de bons antecedentes, o que for, ela não vai fazer jus ao reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, porque ela integra a associação para tráfico. Por isso que é tão importante você reconhecer a associação para o tráfico nesse caso. Lembrar também, a pessoa pode ser primária, pode ser portadora de bons antecedentes, mas pode acontecer dela ter inúmeras anotações pela prática de alguns crimes, mas na verdade, anotações não geradoras de reincidência e nem geradoras de mau antecedente, porque elas não têm nada de trânsito em julgado, nada, não houve nada que tivesse transitado em julgado. São várias anotações de crimes, de processos e inquéritos. Essa pessoa pode ter a ela negado o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado? Pode, porque o tráfico privilegiado tem 4 requisitos. Quais são os 4 requisitos do tráfico privilegiado? Primário, de bons antecedentes, que não tem envolvimento em organizações criminosas e não se dedique a práticas criminosas. E essas várias anotações que a pessoa ostentasse, diria que essa pessoa se destina a práticas criminosas, se dedica a práticas criminosas. Tá certo, queridos? Então isso é bom também para cair. Isso é bom também para cair, por favor, não esqueçam. Muito bem, eu também falei, o que eu acho que é mega provável, que nós tenhamos perguntas sobre lavagem de capitais, né? Lavagem de capitais, olha só, gente, a questão da lavagem de capitais, olha, o que tem hediondez? O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, o tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. O crime de associação para tráfico não é equiparado a hediondo, mas independente disso é tratado como se fosse crime hediondo no que tange ao livramento condicional por força da regra do 44, parágrafo único da Lei 11.343, tá? Lembrar que eu tô fazendo aqui a live bem rápida, que é pra galera que tá assim mega tinindo aí nos estudos, hein? Então vamos lá. Aí depois, se eu quiser repetir alguma coisa, basta pegar a live, gente, e voltar pra repetir um pouquinho, tá certo? Porque vocês têm a possibilidade de assistirem a live na retransmissão. Eu tenho que continuar aqui falando pra gente poder acelerar. Tá joia? Tá muito rápido, não tá? Tá muito rápido, não tá, gente? Não existe crime de ordem própria. Isso é invenção, me desculpe. Tá muito rápido, não tá, gente? Mas, ô Rafa, tem que ser assim ou não tem? Só pra poder dar uma segurada aqui. Cara, que se para não dá. Ó, vamos falar de lavagem de capitais? Vamos falar de lavagem de capitais. Lavagem de capitais está prevista, né, na Lei 9.613. A lavagem de capitais é um crime parasitário. A lavagem de capitais é um crime acessório. É um crime que depende da existência de um crime anterior, certo? Então, presta atenção. A lavagem de capitais, nós temos que esse crime acessório, ele pode ter como crime antecedente ou como infração penal antecedente qualquer infração penal, inclusive contravenções penais. Nós temos uma lei de lavagem de capitais que é uma lei de lavagem de capitais de terceira geração. Não esqueçamos disso, não é? Leis de primeira, só tem o tráfico como crime antecedente. Leis de segunda, tem o rol específico, taxativo de crimes antecedentes. Leis de terceira geração, qualquer infração penal pode ser antecedente da lavagem de capitais. É o que nós temos. Qualquer infração penal pode ser antecedente da lavagem de capitais. Mas a lavagem de capitais, que depende da existência do crime anterior, ela não se confunde com o crime anterior. São coisas diferentes. Então, olha o que acontece. Todos os crimes e contravenções, hein? Todos os crimes e contravenções podem ser precedente da lavagem de capitais. Agora, escute só. A lavagem de capitais, embora dependa da existência de um crime anterior, ela não se confunde com o crime anterior. Razão pela qual o autor da lavagem de capitais pode não ter participado do crime anterior, o autor da lavagem de capitais pode ter participado do crime anterior. Se o autor da lavagem de capitais tiver participado do crime anterior, ele vai poder ser responsabilizado pelos 2 crimes em concurso material, a lavagem de capitais e esse novo crime. Não esqueçam disso. Tá certo? A lavagem de capitais e esse novo crime. Joia? Porque isso é chamada autolavagem. Quando a própria pessoa que praticou o crime anterior, realiza a lavagem desses valores. Tá certo? É a hipótese de autolavagem. Lembrar
Que a lavagem de capitais, um outro traço característico da sua autonomia, que ela não depende da existência de um processo por crime anterior. A lavagem de capitais, ela não depende de se saber quem é o autor do crime anterior, certo? E nesse caso, a lavagem de capitais, que independe do processo do crime anterior e da condenação do autor por crime anterior. Peraí, João, eu tô fazendo live, João, não quero saber de Flamengo, é sério, cara. Fecha a porra da porta. Desculpa, falei até palavrão. Que merda. Vai me dar notícia de Flamengo? Ah, cacete, me tirou Nossa, que moleque chato. Me tirou a porcaria da concentração, cacete. Aí, vocês que perderam com esse gol do Flamengo. Vocês estão perdendo. Ah, caraca, que moleque enjoado, cara. Vambora. Vou dar uma tapa nesse moleque. Aqui não tem esse negócio não, filho. Aqui não tem esse negócio de palmada não, filho. Aqui é o seguinte, pé de galinha nunca matou pinto, não vai ser daqui de casa que vai ser morto. Então vamos lá. Escuta, vamos embora. Então a história é a seguinte, tira isso do negócio do Flamengo, que o Flamengo não vai dar prova pra vocês amanhã. Vai apanhar porque veio aqui me sacanear. Vamos lá, George deve estar morrendo de rir agora. Então vamos lá, olha só, a lavagem, um outro traço característico da lavagem é que ela não depende do processo do crime anterior, como eu estava falando, né? E aí sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Quando a pessoa escuta, como não há um processo pelo crime anterior, e nós sabemos que a lavagem só depende da existência do crime anterior, ela não depende de nós sabermos quem é o autor, se o autor for condenado, não é? Não importa, ela só depende da existência de um crime anterior. Então, presta atenção, quando nós não tivermos nenhum processo por crime anterior, quando nós não tivermos nada que indique a existência de um crime anterior, nós deveremos fazer o seguinte, na denúncia pela prática de lavagem, nós devemos descrever o crime anterior, apresentando elementos mínimos comprobatórios da existência do crime anterior e depois descrevermos a lavagem de capitais, mostrando a justa causa também para a lavagem de capitais. Essa necessidade de assim fazermos se chama justa causa duplicada na lavagem de capitais, que é uma excelente pergunta para cair para vocês. Tá certo? Muito bem. Lembrar também que a lavagem de capitais não se admite no processo de lavagem de capitais a aplicação do artigo 366 do CPP. Tá certo? Então a pessoa não compareceu, não nomeou advogado, não tem esse negócio de suspensão de prescrição e suspensão de processo. Muitos dizem que isso é inconstitucional, você não vai dizer isso na sua prova, tá bom? Uma outra coisa aqui, Jesus misericórdia. Lembrar, existe alguma diferença entre colaboração premiada e delação premiada? Existe alguma diferença entre colaboração premiada e delação premiada? Olha, gente, a doutrina majoritária hoje diz que sim. A doutrina majoritária hoje diz que existe diferença entre colaboração premiada e delação premiada. A colaboração premiada é algo mais amplo do que a delação premiada. A colaboração premiada engloba, entre outras coisas, apontar quem teria sido o autor, quem teriam sido os autores outros, partícipes outros do crime, certo? A delação é só apontar quem teria participado do crime, não é? Só que a colaboração é muito mais ampla. Com a colaboração se quer a delação, com a colaboração se quer impedir ou pelo menos prevenir a prática de outros crimes. Com a colaboração se quer recuperar o produto de crime. Então nós temos a colaboração preventiva, não é? Quando você quer tentar impedir que novos crimes se cometam, por exemplo. Tá joia? Muito bem. Então é muito mais amplo. Por isso que alguém diz assim, ó, a colaboração seria um gênero do qual a delação seria uma espécie. Lembrar que a colaboração, para ser premiada, ela há de ser eficaz nos termos do artigo 4º da Lei 12.850. Lembrar que no crime de organização criminosa, não dá pra fazer periscope aqui quando tem jogo de Vasco e Flamengo. Não dá. Tem alguém gritando aí, eu sei que teve um gol nesse caramba. Se for outro gol do Flamengo, eu vou parar a live agora. Eu paro agora a live que eu não vou aguentar. Mas vamos embora, galera. Vamos continuar. Então a história aqui é a seguinte. A questão da colaboração premiada. É gol do Vasco? Continua a live. É agora! Não foi Deus Bengala nada. Foi gol do Vasco, porque ninguém me sacaneia aqui dizendo que foi gol do Vasco sem ser. Eu escutei Vitor Hugo. Vamos lá. Então, gente, 1 a 1. Só Jesus na misericórdia, vamos seguindo. Então, vamos lá. Então, gente, vamos lá. A questão da colaboração premiada. A colaboração premiada Gente, só dá um tempo, porque senão eles me tiram completamente do foco com essa gritaria de jogo aqui. Nós estávamos falando da questão da colaboração premiada. Vambora, Rafa, me ajuda aí, Rafa. Onde eu estava falando da colaboração premiada, Rafa? Tô aqui numa hora, a gente não pode perder o foco. Não pode perder o foco. Fala aí pra mim, Rafinha. O que nós estamos falando da colaboração premiada, amiga? Pelo amor de Jesus, me ajuda.
A diferença entre delação e colaboração. No crime de organização criminosa. No crime de organização criminosa, nós temos que lembrar que a colaboração, para ser premiada, ela há de ser eficaz, ela há de produzir aqueles efeitos trazidos lá pelo artigo 4º da Lei 2.850. E o que eu queria falar, já lembro o que era. Olha só, gente, eu quero que tu lembres que na colaboração premiada, na lavagem, na organização criminosa, é perfeitamente possível que nós tenhamos um funcionário público participando da organização criminosa. Quando nós tivermos um funcionário público participando da organização criminosa, lembrar que se isso é algo que ajuda os demais colaboradores, que a presença de um funcionário público ajuda a colaboração, a organização criminosa, se a organização criminosa se vale do fato de ter ali alguém que é funcionário público, essa organização, ela tem uma causa de aumento da sua pena. Esta causa de aumento de pena pela participação de funcionário público não é uma causa de aumento de pena só para o funcionário público. É para o funcionário público e para todos os demais que participam daquela organização criminosa. Tá certo? Porque olha só, o aumento de pena não é pro funcionário. É pelo fato de haver um funcionário que colabora para aquela organização. E este funcionário poderá perder, perderá o seu cargo na hipótese de colaboração, na hipótese de condenação, tá certo? Ele perderá o seu cargo na hipótese de condenação. Perderá o cargo e ficará, independente de qual tiver sido a pena, e ficará 8 anos sem poder exercer qualquer outro cargo, emprego ou função pública. Lembrar que este efeito da condenação, de efeito automático da condenação, ele é automático, sim. Este efeito é automático, certo? Na lei de colaboração premiada da organização criminosa, isso é um efeito automático, certo? Então, se ele participa da organização criminosa, ele participa na qualidade de funcionário, todos eles procura na lei das organizações criminosas, artigo 2º, parágrafo 6º, tá? Artigo 2º, parágrafo 6º. Então, vamos lá. Todos os que participam da organização criminosa de que ele participa terão a causa de aumento. Todos! E ele perderá automaticamente o cargo. Perderá e ficará inabilitado para o exercício de qualquer outro cargo, emprego ou função por 8 anos, independente qual tenha sido a pena imposta. Por 8 anos, tá certo? E 8 anos que serão contados depois do efetivo e integral cumprimento da pena pela organização criminosa. Também não esqueças uma coisa que é de extrema importância, que é a questão do agente infiltrado. A questão do agente infiltrado. Quando você fala do agente infiltrado, eu quero que tu lembres que esse agente infiltrado, ele pode perfeitamente, só pode ser infiltrado se houver autorização judicial, hein? Mas esse agente infiltrado, ele pode acontecer de no bojo da organização criminosa, ele acabar tendo que praticar condutas típicas ilícitas. Não tem jeito, gente. Não posso pegar em arma não posso pegar em drogas não posso... Óbvio que isso não existe. Ele vai acabar praticando uma conduta típica ilícita. Ele pode, por exemplo, estar diante de uma situação que ele se veja diante de um dilema. Ou ele morre ou ele mata. Entendeu? Não é de legítima defesa não. Vamos imaginar, o chefe lá está desconfiado dele e obriga que ele mate alguém. E ele sabe que se ele não matar, quem vai morrer é ele. Ele vai lá e mata. O que é que pode, nesse caso, de que nós vamos nos utilizar para tentarmos safar essa pessoa de uma incriminação? 13, parágrafo único da Lei 2.850 fala que nessa hipótese, se houver hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, não se aplicará a ele qualquer pena. Certo? Agora, eu quero lembrar, isso não é causa de exclusão da ilicitude, isso é causa de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Você poderia me perguntar, mas professora, por que isso não pode ser? Por que isso não pode ser hipótese? Por que isso não pode ser hipótese de estado de necessidade? Isso não é estado de necessidade, porque no estado de necessidade a pessoa não pode ter criado a situação de perigo por sua vontade. E se essa pessoa está infiltrada numa organização criminosa, ela está ali pela sua vontade. Porque é dito isso na lei. Nenhuma pessoa pode ser obrigada a se infiltrar numa organização criminosa. Entendeu? Tem que ser voluntariamente. Se ela aceitou, ela criou a situação de perigo para ela. Então ela não pode depois alegar validamente estado
de necessidade. Tá certo? Olha, gente, falar em estado de necessidade me faz lembrar de legítima defesa. Legítima defesa me faz lembrar de agressão injusta. Eu quero repisar algumas lives que eu fiz aqui. Agressão injusta significa agressão humana, consciente e voluntária, não autorizada pelo direito. Agressão humana, consciente e voluntária, não permitida pelo direito. Então, pelo amor de Deus, vocês não vão deixar que isso passe. Vamos imaginar, o cara tá numa crise de sonambulismo, vem te matar. Se você, para se defender, mata o cara, você tá o quê? Em estado de necessidade? Você está em estado de necessidade ou você estará numa situação de legítima defesa? Se o cara vem assim para te matar. Já falei, gente, as dúvidas eu vou responder em live, vou responder depois para quem me fizer pelo Instagram, pelo direct do Instagram, senão a gente não termina essa live. Deixa eu dar o recado. Quem não entender, vai anotando aí, depois me pergunta. Tá bom? Então vamos lá. Quero voltar aqui. Queridos, vamos voltar. Nesse caso, a pessoa está em crise de sonambulismo. A pessoa está numa crise de sonambulismo, aí a pessoa quer te matar. Tá certo? Você então não vai querer morrer, né, meu? Você vai e mata aquela pessoa. O que justifica o seu comportamento? O estado de necessidade? A legítima defesa? O que foi? Isso é estado de necessidade, isso não é legítima defesa. Porque você não pode adjetivar aquele comportamento de injusto, aquela agressão de injusta, por quê? Porque ela é inconsciente. Entenderam ou não entenderam? Então, se ela for inconsciente, involuntária, não há que se falar em legítima defesa, mas em estado de necessidade. Agora, escuta! Vamos lá. Alguém está te atacando porque esse alguém foi coagido moralmente de forma inevitável a fazê-lo. Então, por exemplo, alguém disse pra mim assim: Cláudia, ou tu matas o George, ou eu mato seu filho que tá aqui comigo. Tu tem que dar um jeito de matar o George. Aí eu vou matar o George. George, sorry. Eu vou lá pra matar George. Nesse caso, a minha conduta foi praticada numa hipótese de coação moral irresistível. A minha conduta é típica, é ilícita, só não é culpável. E por que ela não é culpável? 22 do Código Penal. Quem vai responder por esse crime na qualidade de autor imediato é o autor da coação. Ok? Então, a minha conduta, ela é sim uma conduta injusta. Ela é típica, antijurídica, só não é culpável. Repito, a pena por quem vai receber, quem vai ser condenado quem vai ser considerado o autor daquele crime? Quem me fez a coação. Então, se o George, a quem eu fui atacar, repelir aquela minha agressão, ele estará em legítima defesa contra mim. Certo? Lembrar que na agressão por inimputável, agressão injusta por inimputável, seja ele por doença mental, seja a inimputabilidade por menoridade, também é legítima defesa, com uma observação. E aqui entra o tal do comodo de cessus. Ou seja, nesse caso de agressão por inimputável, a pessoa só vai poder validamente alegar a legítima defesa na hipótese de não haver outra maneira dela se safar da agressão injusta, senão repelindo essa agressão injusta. Nesse caso, nós estamos diante de um único caso de legítima defesa em que o agente só pode atuar em legítima defesa quando não houver outra forma. Entenderam? Por isso que Hungria dizia que isso não era hipótese de legítima defesa. Ele dizia que a agressão injusta de inimputável dava aso à atuação em estado de necessidade. Só que Hungria é vencido nesse sentido. A doutrina majoritária vai dizer o seguinte: ok, em comodo de cessus, que é essa obrigação que a gente tem no estado de necessidade, que não é requisito da legítima defesa, de sempre procurar outra saída sem atacar bem jurídico de alguém, é algo que existe no estado de necessidade, que você só pode atuar de forma inevitável, quando for inevitável, mas que não existe na legítima defesa. Mas que nesse caso do estado de necessidade, vai existir na legítima defesa. Entendeu? Aliás, nesse caso do inimputável, perdão, vai existir na legítima defesa. Deixa eu recapitular aqui, porque eu falei errado, vocês podem confundir. Vou repetir. Essa coisa de você só poder atacar alguém, o bem jurídico de alguém, quando não houver outra forma, isso é requisito do estado de necessidade, não é da legítima defesa. Mas na hipótese de agressão de inimputável, esse comodo de cessus, que não é elemento da legítima defesa, se torna elemento da legítima defesa, e você só pode, em legítima defesa, justificadamente, repelir a agressão do inimputável se não houvesse uma outra forma de você se safar daquela agressão.
Ok, queridos? Muito bem, mas também é hipótese de legítima defesa, porque a agressão do inimputável é típica e ilícita. Ela é injusta. Outra coisa, a legítima defesa requer que a agressão seja injusta. Não requer que a agressão seja típica. O que significa dizer que não é preciso que aquilo que a pessoa esteja fazendo contra mim seja crime para que eu possa atuar em legítima defesa. Pode até não estar capitulado como crime. Pode até não estar capitulado como crime. Mas se for injusto, me permite atuar em legítima defesa. Então, a agressão precisa ser injusta, não precisa ser típica, não precisa ser criminosa para que alguém possa atuar em legítima defesa. Basta que ela seja injusta. E aí você coloca essa frase na tua cabeça, essa definição na tua cabeça. Agressão injusta é agressão humana, consciente e voluntária, não amparada pelo direito. Ponto! Agressão humana, consciente e voluntária, não amparada pelo direito. O inimputável, a agressão dele é consciente e voluntária? É. Tá certo? Ela é. Então acabou. Se ele te agredir injustamente, você pode sim se valer da legítima defesa para contra-atacar. Aliás, contra-atacar não, para repelir a agressão, desde que não exista outra forma de você repelir. Requisito esse que não existirá nos demais casos de legítima defesa. Valeu? Isso também é uma questão quente para cair na prova. Só Jesus. Ah, menina, no outro dia foi Noemi. Noemi, minha querida, que amanhã vai estar fazendo prova. Não sei se Noemi tá aqui na live. Não acredito que Noemi de Brasília essa hora deve estar em trânsito para poder fazer a prova. Mas Noemi uma vez me fez uma pergunta que é muito interessante e eu gostaria de passar para vocês. Olhem só a pergunta que Noemi me fez. Professora, olha só. Vem cá. Agressão de animal em legítima defesa ou estado de necessidade? Estado de necessidade. Mas e a agressão? Porque, olha só, se a legítima defesa pressupõe agressão injusta, e agressão injusta é agressão humana, consciente, voluntária, não amparada pelo direito, eu não posso adjetivar de injusto o ataque de um animal. Ah, tá bom, professora, então está de necessidade. Mas vem cá, professora, e se um homem estiver incitando o animal a fazê-lo? Incitando um animal a te atacar? Aí as pessoas dizem, aí é legítima defesa. Eu vou corrigir. Aí pode ser legítima defesa. Então, por exemplo, o cara está incitando um bicho a me atacar. Aí eu vou e dou um tiro no bicho, mato o bicho, que é patrimônio daquele homem. Eu estou em legítima defesa. Eu dou um tiro naquele homem para que ele pare de mandar o bicho me atacar. Eu estou em legítima defesa. Se o cão for muito bravio, tá me matando. Agora, imaginemos que ele mande o cão me atacar. Eu corro e pulo o muro da minha vizinha e destruo um lindo jardim japonês que a minha vizinha tinha e pelo qual ela pagou uma fortuna. Nessa situação, eu, com relação à minha vizinha, estou em estado de necessidade agressivo. Vocês estão entendendo? Não é hipótese de legítima defesa. Tá entendendo? Porque a legítima defesa é quando eu vou repelir a agressão injusta por parte daquele que está me dirigindo a agressão injusta. Pode até haver uma situação de erro, né? Então, por exemplo, isso pode acontecer. A pessoa vai me atacar injustamente, eu vou repelir em legítima defesa e por erro na execução atinjo o outro. Ora, não importa. Eu vou responder? Não vou responder. Porque ao atingir aquele outro por erro de execução, é como se eu tivesse atingido a pessoa que estava me agredindo. Eu estou em legítima defesa. Aberratio ictus, artigo 73. Eu vou responder como se tivesse atingido a pessoa a quem eu queria atingir. Ou melhor, a solução será aquela que seria dada para se eu tivesse atingido a pessoa a quem eu quero atingir. Entendeu? Mas no caso de eu estar sofrendo a agressão por parte de alguém que incita um animal contra mim e eu acabo ingressando num terreno do outro e destruindo as coisas de uma outra pessoa, é estado de necessidade agressivo com relação àquela pessoa cujo jardim japonês eu destruí. Deu pra sacar? Isso é importante. Vamos lá, queridos. Continuando, Jesus, misericórdia. A pessoa pode ser duplamente reincidente. A pessoa pode ter anotações várias geradoras de reincidência. STJ já reconheceu a pedido do Ministério Público que uma delas pode ser usada como reincidência e a outra como agravantes genéricas. Tá certo? Vamos lá. Uma outra questão. Gente, que horas tem aí? Que horas são, hein? Que horas ainda tem um casamento pra ir hoje, gente? Pelo amor de Deus. Eu ainda tenho um casamento pra ir hoje. Fala pra mim que horas tem isso aí agora, gente, que eu tô totalmente furada, eu não sei que horas é. 19h35, estamos na hora. Vamos lá.
Olha aqui, gente. Valeu, Rafinha. Valeu, Rafinha. Outra coisa. Uma outra questão. Bem, que o rufianismo não pode ser entendido como exaurimento de casa de prostituição. Eu já falei. Para. Maus antecedentes. Antigamente se entendia que para que nós pudéssemos considerar alguma coisa como maus antecedentes, ou mesmo nós precisaríamos de uma certidão cartorária. Hoje se reconhece que não é mais preciso que nós tenhamos uma certidão cartorária. Eu posso, ingressando no site oficial de um tribunal de justiça qualquer, de qualquer estado da federação, eu posso extrair os dados ali obtidos o juiz pode extrair os dados dali obtidos para considerar os maus antecedentes na decisão prolatada. Tá certo? Então não há necessidade, nos termos da atual jurisprudência do STJ, de que se tenha a certidão cartorária para tais fins. Bem, roubos contra várias vítimas de uma mesma família, já falei. Outra coisa, gente, para que vocês reconheçam a existência de uma continuidade delitiva, o façam apenas nas situações em que a prova deixar claro que eram as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Saibam, por favor, fazê-lo. Tá? Não existe continuidade delitiva entre roubo e latrocínio, não existe continuidade delitiva entre roubo e extorsão, tá? E para haver continuidade delitiva entre vários roubos ou várias extorsões, o que é possível, se faz imprescindível que eles tenham sido cometidos nas mesmas condições de tempo, de lugar e de modo de execução. Vamos lá? Bem, continuando aí, Jesus é muita coisa. Essa aqui eu acho... Quem saiu vai se dar mal. Porque essa é bastante provável que caia, tu seguras aí o que eu vou falar. Ô, queridos do meu coração, presta atenção. Vocês sabem que hoje, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, nós podemos, o juiz, né, ele pode fixar um valor mínimo para reparação do dano, certo? Minha pergunta é necessário que a defesa fosse chamada para contestar aqueles valores, explicitamente chamada para discutir aqueles valores, ou bastaria que o Ministério Público fizesse o pedido da denúncia? Basta que o Ministério Público faça o pedido na denúncia, certo? E mais, tá bom? E mais, nesse caso, o STJ reconheceu que aqui também pode dar para indenização por danos morais. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não há óbice para que se fixe, disse o STJ, para condenado por crime de roubo, a obrigação de reparação mínima a título de danos morais. O STJ reconheceu isso no ARESP 1.124.092. Então, presta atenção. Com relação a esses valores mínimos de indenização, não é necessário, para a fixação do valor mínimo, não é necessário, da reparação mínima de danos, não é necessário que a defesa seja chamada para contestação e discussão do montante, e pode também abarcar os danos morais, embora seja majoritário o entendimento de que não poderia abarcar os danos morais. Mas aqui, com essa decisão do STJ, vamos adotá-la na prova, até porque isso aqui foi a reforma de decisão feita pelo STJ a partir de recurso do Ministério Público, tá certo? Porque o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro entendeu que o 387 não abarcaria indenização por dano moral. Essa questão de dano moral, aliás, essa questão de reparação mínima de dano é uma questão bastante interessante para cair na nossa prova hoje. Muito bem. Então vamos imaginar que uma pessoa, já falei pra vocês, né? Se ela for duplamente reincidente, uma pode ser considerada como reincidente e a outra como maus antecedentes. Não é isso? Muito bem. Como maus antecedentes. Uma pode ser considerada como reincidência e a outra como maus antecedentes, para a fixação da pena. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Outra coisa. Olha, será que eu preciso descrever as circunstâncias agravantes genéricas para que elas sejam reconhecidas? Eu preciso descrevê-las e capitulá-las na denúncia para que elas sejam reconhecidas na sentença? Bem, STJ entendeu que não, tá certo? Outra coisa, eliminação de chassi, supressão do chassi, supressão, tá? Supressão do chassi.
dos números do chassi, não é? Isso caracteriza crime do artigo 311 do Código Penal. Olha só, o 311 fala de adulterar. Ele não fala de suprimir. Por isso muita gente achava que supressão não é adulteração. E que se supressão não é adulteração, não poderia caber o 311. O STJ disse, claro que não, suprimir é adulterar. Quem suprime está adulterando, tá certo? É óbvio que está adulterando. Outra coisa, adulteração de placa com troca de números através de colocação de fita isolante constitui meio suficiente para a prática do artigo 311. Tá certo? Uma outra questão que eu acho excepcional, maravilhosa, para cair em prova. Olha só, gente, vamos imaginar vários estupros em continuidade delitiva. Em especial estupro de vulnerável. Vários estupros em continuidade delitiva. Se eu tenho vários estupros em continuidade delitiva, será que eu teria na minha denúncia que descrever quantos foram para que se possa dar, para que o juiz desse o aumento máximo na hora de reconhecimento do crime continuado? Ou o juiz pode fixar o aumento máximo por conta do tempo em que aquelas sevícias perduraram? Entendeu? O tempo durante o qual o estupro foi praticado. Bem, o STJ entendeu que o grau de elevação da pena pela continuidade delitiva não depende do número, porque não se pode fixar o número de vezes que aquilo foi praticado, mas o período de tempo durante o qual as sevícias se reiteraram, entenderam? Então, durante um largo lapso temporal, a pessoa ficou ali abusando de um menor. Por exemplo, é perfeitamente possível que se conceda o aumento máximo da continuidade delitiva. Joinha? Muito bem. Vamos continuar. Presta atenção, outra ótima sobre estupro. Vamos imaginar que a pessoa tenha, num ato de estupro, ela tenha praticado, além da conjunção carnal, outros atos de libidinagem. Na hipótese, ela praticar conjunção carnal e outros atos de libidinagem, o juiz não pode fixar a pena no mínimo legal, porque ele terá que considerar o número de atos de libidinagem e o tipo de ato de libidinagem levado a efeito para a fixação da pena. Isso deve ser o fato de terem sido praticados vários atos de libidinagem, deve ser levado em conta para fins do artigo 59 do Código Penal, a fixação da pena base. Vamos lá. Outra coisa parece ridículo, né? O cara subtrai o veículo, leva o veículo com tudo. Furto simples. A menos que ele leve para outro país ou para outro estado. Que aí você vai ter uma hipótese lá desqualificadora. Mas vamos lá. Ele leva o furto com tudo. O automóvel com tudo. Furto simples, em tese. Mas se ele rompeu o vidro, é furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Então o cara é muito burro, né? Então ele levava logo com tudo, é muito melhor do que romper o vidro e pegar alguma coisa que tá lá dentro. Pelo amor de Deus, isso soa ridículo, mas é isso que vocês vão colocar. Vocês vão colocar, é ridícula, mas olha só, meu amor, ô George, é no ridículo que a gente às vezes fica com dúvida. E você não fica com dúvida, você coloca que é qualificado. Se romper e levar, é qualificado. Muito bem. Jesus. Outra coisa. Pelo amor de Deus. Utilização de arma de brinquedo, de simulacro de arma de fogo. Utilização de arma de brinquedo, simulacro de arma de fogo. Caracteriza grave ameaça. Isso não é violência imprópria. Violência imprópria é quando a pessoa reduz a vítima em possibilidade de reação. Certo? Amarra a vítima enquanto a vítima estava dormindo. Dá um negocinho pra vítima beber, pra vítima adormecer e não poder reagir. Agora, utilização de arma de brinquedo, utilização de simulacro de arma de fogo, isso é grave ameaça. E se foi usado uma arma de brinquedo, se foi usado um simulacro de arma de fogo, simulacro, não é arma, simulacro, isso é grave ameaça, que não vai caracterizar a causa de aumento, não é? Do crime de roubo, mas caracteriza grave ameaça e não poderá a pena do roubo ser substituída por pena restritiva de direitos. Fechou? Não esqueçam isso. Tá ok? Agora aqui, deixa eu ver o que tem mais. Presta atenção. A pessoa guarda na sua casa. O que é tentativa, gente? A pessoa guarda na sua casa. A pessoa guarda em sua casa arma de fogo e guarda drogas. 2 crimes, tá?
tráfico de drogas e a questão da arma de fogo, porte de arma de fogo, ou posse da arma de fogo, dependendo da situação. No caso aqui em casa, posse de arma de fogo. E prescinde de autorização judicial para entrar na casa, tá? Porque esses crimes estarão em flagrante delito, que não depende, portanto, de autorização judicial. Muito bem. Outra coisa. Ai, poxa vida. Galera, mesmo pra galera que participou da revisão. Mesmo pra galera que participou da revisão. Escute o que eu vou dizer pra vocês. Ô, gente, vamos imaginar que uma pessoa tenha sido tenha sido flagrada com uma certa quantidade de droga, e essa quantidade de droga foi levada a efeito. Perdão, a perícia. Constatou-se que era droga. Aí depois, mas o laudo da substância não especificou qual foi o processo laboratorial utilizado para a constatação de que aquilo era droga, certo? Isso é necessário? É necessário que se especifique qual foi o processo laboratorial utilizado para dizer que aquilo era droga, para que se possa reconhecer aquilo como droga e reconhecer a materialidade do crime de tráfico de drogas? A resposta é negativa. Não precisa. Não é necessário. Tá certo? Desnecessidade. E isso também por força, reconhecimento do STJ, por força de recurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Para tudo. Ó, a pessoa foi pega dirigindo sob determinada quantidade. A pessoa foi pega dirigindo sob efeito de droga ou sob efeito de álcool. Aí já tem 306, né? Já tem 306 que é crime de perigo abstrato. Não esqueça disso. Já é crime de perigo abstrato. Aí essa pessoa, ela ainda vai e oferece dinheiro para o policial não prendê-la. Além do crime 306, nós ainda temos o crime de corrupção ativa do artigo 333 do Código Penal. Ok? Bem. E trabalha muito. Agora, lembrar, gente, fixação daquelas penas do 44 pode ser colocada como suspensão condicional, mas não pode ser colocada como requisito para entrar no regime aberto. Misericórdia. É coisa. Ô, gente, como é que vocês, presta atenção aqui pra mim, como é que vocês justificariam, outra coisa, para. Vocês não vão dar mole, pelo amor de Deus. Vocês vão lá na lei das organizações criminosas e vocês vão olhar aqueles crimes dos artigos 18, 19, 20 e 21. Tá? Vocês não vão dar mole. Olhem aquilo antes de responder, quando se tratar de revelação de segredo, quando se tratar de um réu colaborador denunciar um outro réu colaborador, denunciar aqui no sentido amplo, né? Delatar uma pessoa que não praticou crime nenhum. Tu não vais nessa de denunciação caluniosa, não. Tu tens lá o crime da lei das organizações criminosas, não esqueça. E uma outra coisa que eu queria falar pra vocês, é tanta coisa que eu nem sei mais o que eu quero falar pra vocês. Eu tentei aqui fazer um apanhado dessas decisões, né, que considero importantes que vocês conheçam, né. Vamos lá, deixa eu ver aqui uma outra coisa, gente. Eu falei das duas armas, eu falei dos calibres diferentes das armas, eu falei aí, gente, do calibre diferente das armas, vamos lá, falei aí do calibre diferente das armas, falei não. Vamos lá, gente, eu preciso acabar aqui. Eu falei do calibre diferente das armas. Isso, se tiver duas armas de fogo com dois calibres diferentes, eu falei que são dois crimes. Eu não concordo com isso não, tá? Tá? Eu não concordo com isso não, mas são dois crimes. E eu quero repetir aqui, uma dica que eu dei, tá? Que é a seguinte, gente. A questão da pessoa possuir mais de uma condenação geradora de reincidência. O fato da pessoa possuir mais de uma condenação geradora de reincidência. A primeira poderá ser considerada reincidência e a outra poderá ser considerada o quê? A gente não falou sobre isso? Maus antecedentes. Tá certo? Maus antecedentes. Então, pelo amor de Deus, gente. Tá difícil. Tô mega cansada. A primeira e as outras maus antecedentes. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu queria falar. Ô, gente, olha só. Lei da interceptação telefônica, só vocês darem uma olhadinha lá, é mais processo, não é penal. É mais processo, tá? Deixa eu falar. Ó, aquela minha definição de crime impróprio, habitual, impróprio. Tá lá no meu Instagram. Depois vocês deem uma olhada. Tá? Aquilo ali não é dica pra quem não sabe. Aquilo ali é dica pra quem sabe. Tá? Outra coisa. Para. A lei que alterou o Código Penal. Pode ser aplicada? Pode. Só que eu não acredito que eles vão entrar nesse lance de discutir a inconstitucionalidade formal. Eles não vão entrar nessa. Vocês têm que lembrar que nós estamos diante de uma prova, eu não acredito. Nós estamos diante de uma prova objetiva em que vai haver espelho de gabarito. Então eu não acredito que eles entrem nessa de questionar aquilo ali.
tá? Porque aquilo ali é altamente discutível, tá bom? O artigo 24 da Lei Maria da Penha, 24A da Lei Maria da Penha, o descumprimento de medida protetiva. Lembrar que se a pessoa não souber que tem uma medida protetiva contra ela decretada, está em erro de tipo. Lembrar que aquilo ali tem que ter inquérito. Lembrar que aquilo ali não pode ser a fiança arbitrada pelo delegado ou de polícia. A fiança tem que ser arbitrada pelo juiz. Tá certo? Embora seja um crime de menor potencial ofensivo, vai ter que ter inquérito. Porque não pode haver fiança arbitrada por delegado, né? E outras coisas ali que você verifica, que você também deve dizer que não cabem os institutos, tá? De 9.099. Isso tem sido majoritário entre nós. E é importante que você reconheça. Outra coisa, se cair pra você crime de homicídio, feminicídio. Se cair pra você feminicídio, o cara matou a mulher tava grávida, né? Não tem nada de bizinhida naquela coisa de aumentar a pena porque a mulher tava grávida ou até 3 meses depois do parto. Aquilo ali se deve à maior vulnerabilidade da mulher. Então, se a mulher tava grávida, o cara sabe que a mulher tava grávida, matou a mulher grávida e matou o outro filho que ela estava esperando, óbvio, vai responder por feminicídio com a pena aumentada porque ela tava grávida e pelo aborto. Não há que se falar aqui de bizinidem, porque aqui o que justifica a causa de aumento é o fato daquela mulher estar mais vulnerável naquele período. Tá certo? Muito bem. Pode compartilhar de arma, eu falei. Gente, olha só. Violação de direito autoral. Não é necessário que constem no laudo pericial os nomes dos autores das obras cujo conteúdo foi violado. Tá? Outra coisa também. Não esquecer que condenação anterior por multa gera reincidência. Condenação anterior pela prática do crime do artigo 28 gera reincidência. Tu não vais dizer, do 28 da Lei de Drogas, tu não vais dizer que cabe a aplicação do princípio da insignificância no artigo 28, que a lei é crime contra a saúde pública. Tu não vais numa prova do Ministério Público dizer isso. Pelo amor de Deus. Uma outra coisa. Eu falei da imposição de limite temporal para perda de dias gemidos. O cálculo de perda é sobre o total da pena. Pode perder 1/3 sobre o total da pena remida. Não é isso? Não é só sobre os últimos 12 meses. Eu falei isso aí? Fala pra mim se eu falei isso aí. Fala pra mim se eu falei isso aí, gente. Diz aí. Ótimo. Então vamos lá. Desnecessidade de perícia, de apreensão e perícia. Desnecessidade de apreensão e perícia para incidir a causa de aumento da arma. Tá, gente? No crime de roubo. Não precisa perícia. Outra coisa, a pessoa está no regime aberto. A causa de albergado na comarca. Ela pode ir para PAD, prisão albergue domiciliar? Pode não. Sem vergonha. Vai pra cá, pro albergue. Entenderam ou não entenderam? Não pode ir para PAD se houver casa de albergado naquele local onde está cumprindo pena. Eu e na comarca. Ouviram? Muito bem. Peraí que eu quero falar mais. Jesus. Regressão cautelar. O cara sequer... Olha só, o cara fugiu. Isso é falta grave. Dizem assim, fugir é direito preso. Fugir é o direito preso, caramba. Se fugir fosse direito preso, fugir não seria falta grave. Então o cara que foge está praticando falta grave. E esse cara que pratica falta grave, ele está sujeito ao regime regressivo de cumprimento de pena. Ele pode ir para o regime mais severo. E aí, pode ser decretada essa regressão sem oitiva dele? Claro que pode. Claro que pode. Reconhecido em recurso... do Ministério Público. Cadê? Outra coisa. Vamos imaginar aqui. Eu falei que a confissão ela pode compensar, mas ela não prepondera sobre a reincidência. Não falei? Falei isso aí também. Vamos lá, me ajuda aí, quero falar tudo que eu puder. Pelo amor de Deus, gente, arma de brinquedo não é grave ameaça, então não pode ter 44, hein? Se a pessoa vai roubar a outra com uma arma de brinquedo, isso é grave ameaça, não pode ter 44. Se vocês errarem um negócio desse, eu quero matar. Eu quero kill you. Vamos lá. Outra coisa. O que eu tava procurando aqui? Eu já sei. Cara, lembra disso. Pagamento de débito tributário é o quê? Qual a natureza jurídica do pagamento de débito tributário? Fala pra mim. Talk to me now. Qual a natureza jurídica do pagamento de débito tributário? Fala pra mim. Agora eu quero que vocês participem. Vamos embora acabar essa live. Vamos embora que eu não tô aguentando mais, gente. Extinção da punibilidade. Gente, sabe o que eu tô fazendo nessa live? Por tudo que é mais sagrado, eu vou ser obrigada a mostrar pra vocês. Eu serei obrigada a mostrar pra você. Porque vocês são meus queridos, meus amores, meus amigos. Eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar pra vocês. Olha isso aqui, gente. Sabe o que é isso aqui? Um balde. Tô fazendo um lava-pés. Eu estou com os meus pés que eu não estou aguentando, gente. Eu tô acordada desde yesterday. Às 8 o'clock in the morning. Eu não estou mais aguentando, eu estou muito morta. Mas eu não vou deixar de fazer a minha live de jeito nenhum. Para tudo, stop it all. Ainda vou pro casamento de salto alto, porque eu sou madeira de lena, eu sou qualquer qualidade de pau. Mas vamos lá, gente. Então, olha aqui, ó. Vambora.
Quando a pessoa paga. Olha o casamento. Tá falando aí. Olha aí, ó. Ô, meu amor, muito obrigada. Olha aí, ó. Vamos lá. Gente, nós estávamos falando da questão do pagamento. O pagamento débito tributário é causa distintiva da punibilidade. É ou não é? É ou não é? Ou não é? Muito bem. É causa distintiva da punibilidade. Gente, qual crime pratica... Qual crime pratica aquela pessoa que deixa de atender determinação de autoridade fiscal e entregar livros fiscais que são determinados pela autoridade fiscal? É o crime do artigo 1º, inciso 5, nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.137. Tá? A pessoa, se não apresentar aqueles livros, ela vai ser sujeita ao pagamento de uma penalidade pecuniária. Entenderam ou não? Se essa pessoa paga essa penalidade pecuniária, não é? Que, na verdade, é como se fosse, assim, a penalidade pecuniária, ela está se referindo é como uma sanção pelo não cumprimento da determinação. Isso vai gerar extinção da punibilidade? Isso pode ser usado como pagamento de tributo para gerar extinção da punibilidade? Isso não gera, Priscila, muito bem, isso não gera extinção da punibilidade, ok? Não gera extinção da punibilidade de forma nenhuma. E uma outra coisa também que eu queria falar pra vocês, poxa, deixa eu lembrar aqui, meu Deus do céu, é muita coisa pra gente lembrar, é muita coisa. Não gera extinção da punibilidade, porque isso aí é multa sancionatória. Isso aí não é tributo. E não se pode confundir o tributo com as multas sancionatórias. Tá certo? Então, não é tributo exatamente. Então, isso não gera extinção da punibilidade. Joia, queridos do coração? Bem, sobre crime do ECA que alguém perguntou aí, eu queria dizer pra você que você deve verificar o seguinte, cuidado, hein? Sobre abuso de autoridade ECA, né? Tome cuidado, porque, por exemplo, deixar de comunicar a prisão uma prisão de uma pessoa é abuso de autoridade, mas deixar de comunicar a apreensão de adolescente é crime do ECA. Então, eu quero que vocês deem uma olhada no 230, 231, 232, 234, 235 do ECA, com relação a esses abusos que não caracterizarão crime de abuso de autoridade, mas são crimes do ECA. Eu quero também que vocês deem uma olhada na questão dos escritos, das fotografias, das divulgações de material pornográfico contra criança e adolescente. Eu quero te dizer que, nesse caso, vocês devem tomar cuidado, porque o STJ já decidiu que não precisa haver exibição de partes íntimas de uma criança e adolescente para que se considere aquilo material pornográfico. Então, por exemplo, a criança está com calcinha, sutiã, mas com aquele apelo sexual. Isso, naquela foto, isso também caracteriza material pornográfico para fins do ECA, tá certo? Eu vou dizer para você que também pode ser perfeitamente perguntado a questão da súmula 172 do STJ, a questão do... Alguém perguntou aí a questão de crimes militares, me fez lembrar da súmula 172 do STJ, né? A súmula 172 do STJ que dizia que o crime de abuso de autoridade praticado por militar em serviço contra civil era da competência da justiça comum. Não é da competência da justiça comum mais, isso hoje é competência da justiça militar, porque houve a mudança do conceito de crime militar. Então, essa súmula fica prejudicada. Tem que tomar cuidado. Perguntou por isso mesmo? Então, foi isso. Minha gente. E eu não acredito que eles... Eu sinceramente, acredito que nessa prova eles devam fugir de questões altamente controvertidas, que ainda estão incipientes, que ainda estão, questões que ainda estão incipientes, embrionárias, ainda estão muito, muito, muito controvertidas, porque eu quero lembrar, gente, é uma prova discursiva, mas de cunho objetivo, eu quero dizer, as respostas são mais diretas, tá? Entendeu? Nada de selinhos em vinho, não vai cair mais isso. Não tem mais condição de cair isso nesta prova, não. Eu não acredito mesmo que isso vai cair. Entendeu? Militar não... Olha só, crime militar, a justiça militar, só a justiça militar pode julgar crime militar. Tá certo? Crime militar não é julgado pela justiça comum. Assim como o crime comum não pode ser julgado pela justiça militar. Tá certo? Então, queridos, tem aquela questão da... Mas aí é questão de processo, tá, gente? A questão de civil na justiça estadual militar, que não pode ser responsabilizado. Bem, já nem consigo mais lembrar. Eu falei negócio da questão da legítima defesa, do estado de necessidade. Eu queria muito que vocês... 2 menores estão praticando roubo junto com você. 2 corrupções de menores pra você, tá, lindinha? Beijinho, tá?
Se 2 menores estiverem praticando roubo junto com você, 2 corrupções de menores, não uma só não. Por quê? Porque a criança, o adolescente aqui é o sujeito passivo. Para. Jesus. Cadê, gente? O que eu quero lembrar? Ah, é muita coisa. Mas esses são aqui os julgados que eu acho mais bacanas. O que eu acho os julgados que eu acho que podem, assim, cair. As questões que podem efetivamente cair, sabe? Nessa prova com relação a direito penal e as questões de direito penal, tá? Lembrar dessa questão aí, gente, do momento consumativo do furto e do roubo. Lembrar que é diferente do roubo impróprio. Falei do motorista de transporte escolar, gente? Falei do motorista de transporte escolar? Falei do motorista de transporte escolar que leva a criança todo dia pra escola, que pode cair homem de pena pra ele? Falei, gente. Ai, Jesus, é muita coisa na minha cabeça. Então tá, hein? Para tudo, topiró. É isso, gente. Ó, quero dizer pra vocês que eu desejo tudo de melhor pra vocês. Eu desejo que vocês tenham amanhã um dia de felicidade. Que vocês saiam da prova de vocês com a sensação de que vocês fizeram aquilo que vocês tinham que fazer. Que vocês saiam leves, que vocês saiam tranquilos. E que vocês saiam com a sensação e com o dever cumprido, a sensação de dever cumprido. E qual é o nosso dever nesse momento? O nosso dever nesse momento é estudar. Direito penal é extremamente vasto. É extremamente vasto. Então pode cair de tudo nessa prova. Mas é óbvio que por isso a gente tem que, de alguma forma, dar um norte aos nossos estudos. Mas quero dizer pra vocês que vocês moram no meu coração e que eu vou estar pedindo a Deus. Que horas que é a prova amanhã, gente? Que horas que é a prova amanhã? Que eu não posso pra prova, né? Que horas que é a prova amanhã, gente? Ô, Alex, eu vou pra prova pro casamento, deixa de ser chato. Meu marido tá aqui na live me lembrando do casamento. E vocês moram no meu. Qual é a hora? 10h30. Olha só, hoje Priscila que tá aqui na live, escuta que isso não é besteira não, hein? Priscila que tá aqui na live foi hoje lá pro nosso aulão do CPIURES, que eu dei aula no escuro. Então vamos lá, a minha aula foi no escuro. Vamos lá, a Priscila tava lá no aulão do CPIURES e a Priscila quando chegou lá, chegou atrasada. Perdeu praticamente a aula do Bruno Gaspar. Aliás, imperdível a aula do Bruno Gaspar. E aí a Priscila falou assim, poxa, professora, nunca imaginei. Sabe por quê? 2 horas, professora, pra chegar aqui na Barra. Então, cara, 2 horas pra chegar na Barra, num sábado. A gente não pode ficar brincando com o trânsito. De sorte que eu peço a vocês, para que vocês fiquem tranquilos, para que vocês fiquem leves, para que vocês não se desesperem minutos antes da prova. Não deixem para sair na hora da prova. Não deixem para sair 1 hora antes do prazo que vocês têm que estar lá. Saiam bem mais cedo, para que vocês tenham tranquilidade. Essa região aqui é uma região muito doida. Às vezes não tem trânsito nenhum, às vezes tem trânsito pra caramba. Toda hora ficam fechando orla pra corrida. Entendeu? Então, amores, eu peço que vocês tomem cuidado com isso, tá joia? Saiam no horário, leve comidinha, leve lanche, entendeu? Leve alguma coisa assim, bem calórica, sério, estou falando sério, para que você se mantenha lá, um chocolatezinho básico, tá? Então, amores, a Lalinha Amarela e Grajaú viu interditadas também, é verdade. A aula sempre fecha no domingo, a Rafa sabe disso, por conta dos eventos esportivos, por conta das corridas, não é? Então, amor, não esqueça de levar o cartão de confirmação de inscrição, não esqueça que a caneta é azul, Jesus, e não esqueça que pode sim cair lei nova, tá certo? E não me venha com mimimi depois. Tu vais estudar. Hoje tu não vai estudar mais nada. Hoje vai dormir. Porque amanhã você vai fazer prova. Tá bom, queridos? Fiquem com o nosso Senhor. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe, ilumine e guarde todos vocês. Que Deus ilumine e proteja, abençoe todos vocês. Tá bom? E que vocês amanhã façam uma prova maravilhosa. Eu vou pedir a Deus amanhã, pela manhã, que Ele esteja com vocês, como eu sei que Ele estará com vocês. Mas vou pedir aquela proteção especial. Tá bom, queridos? Um beijo no coração. Tudo de melhor pra vocês. Ó, e obrigada por ficarem quase 2 horas de live aqui. Cara, já não tem nem mais voz, irmãos e irmãs. Beautiful people. Salve, queridos. Beijo enorme.